Estamos ao vivo. Não, 6. 6. Nós 6. Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Né? Estamos dando início a mais uma live. Vai ser uma live abençoada. Nós estamos aqui com nossos amados e queridos irmãos, irmão Milton, né? O nosso querido irmão Carlos, lá no Brasil também. Né? Depois de muitos meses sem estar participando da live, nós estamos aqui de novo. Né? Estamos alegres, né? Nosso coração está alegre, né? Com a presença do irmão Carlos. Né? Creio que vamos continuar, né, ao retorno das lives, né, com os irmãos, né, que Deus venha estar abençoando e capacitando cada um de nós, que possamos cumprir o chamado de Deus e o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. O tema da live de hoje, né, que o irmão Milton propôs é o mover do Espírito Santo, né, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Eu creio que vai ser uma live de bênção. Para os irmãos que gostam de estudo, peguem suas anotações, os cadernos, deixa tudo preparado para que você possa aprender. E o propósito das lives é essa, que possamos crescer na graça e no conhecimento, e que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de cada um de vocês. E lembre-se, você não está aqui por acaso, né? Participe, comente, curta, compartilhe para que essa live possa alcançar outras vidas e que muitas pessoas possam ser edificadas através da palavra de Deus. E o mesmo Espírito Santo que habita em mim e habita em vocês possa realizar a obra. Amém? Quero passar a oportunidade para o irmão Milton, que também está se apresentando. Logo depois o irmão Carlos também. Amém? Com a palavra, irmão Milton, pode se apresentar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma live, mais uma oportunidade de nós estarmos falando um pouco da Senhor. E eu glorifico a Deus pela sua vida, irmão Renê, pela vida da sua família, que nos tem proporcionado essa oportunidade. A gente está falando um pouco da palavra do Senhor. E amém. Meu nome é Milton Hashimoto, eu moro no Japão, né? Com meu filho de 12 anos, né? Eu já moro há quase 30 anos no Japão, né? E pela glória de Deus, nós estamos na casa do Senhor firme, né? Mas glória a Deus pela vida do irmão Carlos, que voltou a fazer live. Eu estava com saudade do irmão, né? E que Deus abençoe a sua família, né? Amém? Pode falar, irmão Carlos. Eu estou vendo aqui que a minha imagem está meio escurinha, mas depois, com o tempo, a gente vai arrumando, botando umas luzinhas de lado, aí tira a luz de cima, porque a luz ela fica bem em cima da minha cabeça. E eu sou calvo, né? Então reflete como é que se chama ainda? A luz, né, na cabeça. Mas os calvos não, os careca não. Tem que... o cérebro a mais. Mas vamos lá. Eu quero, neste momento, estou vindo de uma inundação, né? E ainda tem muita coisa para fazer na casa. Eu moro na Matias, bairro Matias Velho, Canoas, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. E a inundação foi muito grande. Aqui passava barco por cima da minha casa, passava jet ski por cima da minha casa. Então, aí as águas baixaram. Aí eu passei um mês, mais ou menos, jateando a casa. Chorei muito, trabalhando para tirar o barro da casa e tudo, era só eu. Trabalho com lava-jato. Às vezes estragava o lava-jato, alguma coisa acontecia, tinha que sair para mandar arrumar, e não tinha dinheiro, e aí os irmãos começaram a me ajudar, mandar dinheiro. Muitos mandaram dinheiro para mim, o irmão Renê mandou, o irmão Milton mandou dinheiro para mim, mais outras irmãs, que eu não me lembro o nome do grupo da intercessão, mandaram dinheiro para mim também. Quem mais mandou dinheiro foi o profeta Edilson Pomini, me mandou dinheiro, mas ele não mandou dinheiro, ele mandou uma TV Samsung de 43 polegadas, mandou para mim uma lavadora de 17 quilos gigante, um trabalhão, que eu nunca tive na minha vida aquilo, da Electrolux, mandou uma cozinha inteira para mim, o Edilson Pomini.
sem me conhecer. Até eu perguntei, como é que o senhor me manda tanta coisa para mim, profeta Edilson Pomini, se o senhor não me conhece, nem sabe quem eu sou, podia ser um aproveitador? Tá cheio de aproveitador aí, irmão Carlos. Foi assim, a hora que o senhor pediu, nós já ajoelhamos, eu e o bispo, Tiago, e o senhor falou conosco que era para te dar tudo isso para ti. Glória eu disse, meu Deus do céu, será que eu mereço tudo isso? Né? E aí, até a irmã Giane, se não me engano, ela faz parte lá do grupo do profeta Edilson Pomini também, a irmã Giane, que é muito querida aqui do Rio Grande do Sul, né? E a gente seguido conversa. Até eu acho que a irmã Giane é capaz de entrar logo aí também. A irmã Giane já está conosco. Então eu tive muito... Já, né? Aleluia. Então, eu agradeço, desculpe os nomes que eu não citei aqui, porque eu não me lembro de todos os nomes das irmãs que me ajudaram, e ainda estão me ajudando, porque tem bastante coisa para fazer. Eu ganhei muitas coisas lá de Porto Alegre, que a minha filha conseguiu para mim, guarda-roupa, um guarda-roupa grande, agora só falta as pias do banheiro, né, com os balcão, né, que são 2 banheiros, que já... A gente, se Deus quiser, vai conseguir. Um já conseguimos, agora falta o outro. E a vitória está grande, já estou falando aqui já na live, através já estou numa mesinha aqui de escritóriozinho, já com a cadeira, essa aqui que eu estou sentada, ela estava mergulhada numa inundação. Essa que eu estou sentada aqui. E aí eu botei no sol para secar ela e tudo, botei uns óleozinhos nela, que assim, nas rodinhas, né, que é de escritório. Oi, irmã Giane, Deus te abençoe, te amo muito, é muito querida, aleluia, nós temos muito em comum, muita coisa na nossa família, amém, a irmã sabe, né, aleluia, e agora eu creio que eu vou conseguir os livros para estudar novamente, que eu tinha mais ou menos 1000 livros, tinha livros de estudo sobre Israel, muitos livros especiais que eu tinha, grandiosos, que deu, olha, uma baita de uma pilha lá na rua, tudo podre, né? Tudo molhado. Mas, isso é, no modo de dizer, é a bênção de Deus. Deus sabe todas as coisas, o que vai acontecer, por que deu isso, mas eu creio que com esse agir de Deus, desse dilúvio que houve aqui, muitas pessoas se movimentaram para ajudar uns aos outros. Até vai ser falado hoje, né, do movimento do mover do Espírito Santo, e eu creio que houve um movimento, para começar, do Espírito Santo muito grande, aqui através do coração das pessoas, e começaram a ajudar uma a outra. Eu creio nisso aí, irmão. E agora, a igreja que eu estou, ela ficou mais ou menos parada, há 2 meses, e aí até eu dizimei lá com o pastor, o profeta Edilson Pomini, e agora a igreja vai começar novamente, e eu vou hoje de tarde lá, porque eu achei que o equipamento tinha sido submerso, né? A mesa de som, o amplificador e o equalizador, eu achei que ele estava submerso, e eu fiquei sabendo ontem que ele está guardado, que um irmão levou para guardar esse som, para ninguém roubar, porque a igreja ficou meio aberta, a porta, tudo lá, e entrava muitas pessoas lá dentro. Então, hoje de tarde eu tenho serviço, eu vou lá, vou pegar esse equipamento, eu mesmo vou instalar, porque eu entendo mais ou menos isso, de som, né? E vamos começar, porque eu já fui no culto já 2 vezes lá na igreja, no domingo e na quinta, e aí nós tivemos que levar a palavra tudo no chão, que nem Jesus falava no alto dos montes, né? Sem microfone, sem nada. Então, o culto foi pregado na base do grito, da voz, né? Sem nenhuma amplificação para as pessoas ouvirem. E a não ser que já é pequenininha, o máximo de pessoas que vai lá é 20 pessoas, e a maioria, 90%, é cabecinha branca, que nem eu, assim. Eu sou calvo, mas se eu deixar crescer, vai ser que nem eu acho lá, aqueles profetas que aparecem com a cabeça branca, sabe? Eu vou parecer um profeta da cabeça branca. Aí a minha esposa me ajuda a passar o G2 na cabeça, e daí eu fico mais jovem. Amém, irmão? Amém.
Aleluia. Amém. Irmão Carlos, Aleluia. a irmã Maria Rosa Souza colocou uma palavra, uma frase aqui, disse: as pessoas não te conhecem, mas Deus sim. Ele vai te ajudar mais e mais. Amém. Então é aquilo que eu falei para o irmão, né? O irmão não se preocupar, que Deus vai estar abençoando a vida do irmão, porque é tudo aquilo que o inimigo tentou tirar da vida do irmão, Deus vai restituir em dobro, né? E ouvindo o testemunho do irmão, né? Bate com o tema da live, o mover do Espírito Santo. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho, né? Mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita nos irmãos, né? E os irmãos estão espalhados pelo mundo afora. O irmão falou dos livros. Eu creio, irmão. Eu creio que Deus vai te estar enviando livros. O irmão vai restituir a coleção do irmão todinha e vai acrescentar mais livros ainda para o irmão. Porque como o irmão gosta de estudar... A coleção do Silas Malafaia, que eram livros gigantes de estudo, que assim eu tinha, guardadinho, bonito, sobre outros livros que eu tinha era um historiador que havia no tempo de Jesus, que era... Flávio Josefo. Eu tinha a coleção dele, irmão, foi tudo, quase chorei. Era uma coleção que eu estudava bastante, e eu gostava de tudo, foi embora. Até eu tinha ido lá na rua, onde tinha mais ou menos 2 metros de altura de lixo, né, de tudo. Aí eu comecei a olhar meus livros tudo grudado um no outro lá e colado, não podia mexer. Né? Mas Deus é tremendo. A vida. Até eu tenho um testemunho para dar. Mais ou menos 2, 3 semanas atrás, era 3h30 da madrugada, e eu me acordei no sobressalto. Eu tive refluxo, porque com o refluxo, quando ele volta, ele tenta entrar para ir para o pulmão. E aí nós temos um sistema automático, como diz o outro, que tranca a entrada, e aí, quando ele tranca, ele fecha a respiração, o ar, o oxigênio não entra. E eu fiquei sem respirar, 3h30 da madrugada. E a Mita, minha esposa, levou um susto daquele, né? Porque eu levantei num pulo só, fiquei de pé na cama, né? Porque sem oxigênio, sem nada, sem respirar. E aí a minha esposa, o que eu faço? E eu estava indo, né? Sem respirar, sem oxigênio, por causa do refluxo. E daí, mas aos pouquinhos eu comecei a regurgitar uma pequena voz que saía de mim, um barulho, né? E eu senti que a minha glote estava aos pouquinhos abrindo. Em questão de 15, 20 minutos, a minha voz, a respiração voltou aos poucos. E eu fiquei... Você lembra, não sei se o irmão se lembra, que 3, 4 dias eu estava sem voz. Ficou sabendo, né? Porque o irmão eu não podia falar. Eu não tinha nem voz. Então a voz levou 1 semana para voltar por causa desse refluxo, que é muito perigoso, né? Tem pessoas até que morrem, né? E o testemunho que eu dou é esse, que Deus me abençoou e eu já estou aqui inteiro novamente. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Mas crê, irmão, Deus ele vai honrar a vida do irmão. O irmão ainda vai dar mais testemunho ainda, irmão. Esse é só o começo. Não! Irmão, não quero que aconteça mais nada. O irmão é prova viva. Glória a Deus. Deus vai restituir em dobro. O irmão vai estar compartilhando. Da alegria do irmão vai ser a nossa alegria, irmão. Nós nos alegramos muito. O irmão pode ter certeza que a maioria dos irmãos que estão aqui na live estão muito felizes em ter o irmão de volta. Tem a irmã Karina já está presente, a irmã Giane, a irmã Maria, a irmã Alessandra Pinheiro também, seja bem-vinda. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Antes de a gente começar o estudo, a irmã Karina também está conosco. Acho que foi a irmã Karina que esses dias mandou um oi para mim aqui. Dando um oi para a Mita também. Acho que foi a irmã Karina, se não me engano. E a live de hoje é uma live de estudo, e como vai ser um estudo bem complexo, o irmão Hashimoto, o irmão Milton, ele vai trazer um estudo bem explicadinho, pode ser que uma live não vai dar, então a gente vai fazer em etapas, até a gente concluir ela, a gente já conversei com o irmão Milton, então a gente vai fazer uma live assim para os irmãos entenderem e conhecerem realmente o mover do Espírito Santo. E a gente já está passando por irmão Milton, eu vou estar orando para que Deus esteja dando direção e graça, não só para o irmão Milton, mas para cada um de nós que estamos aqui ouvindo, que o Espírito Santo possa abrir nosso entendimento e preparar nosso coração para que possamos aprender, guardar tudo aquilo, que foi ministrado hoje, possamos guardar no nosso coração e colocar em prática,
porque o importante de tudo, né, além de a gente estudar a palavra de Deus, é vivê-la, né, e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Amém? Vou estar orando, Amém. então, para a gente começar ao estudo. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, mais uma vez, ó Deus querido, na tua presença, te louvo, ó Deus, te glorifico e te exalto. Te agradeço, ó Pai querido, por mais essa oportunidade, por o Senhor ter nos concedido, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, nessa live de estudo. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida do irmão Milton, prepara ele, Senhor, que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, meu Pai, e prepara nossos corações, Senhor, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus querido, nos edifica, Senhor, que possamos, ó Deus querido, sairmos dessa live fortalecidos, Senhor, e edificados, Senhor, sobre a tua palavra. Ó Deus querido, ensina-nos, Senhor, e capacita cada um de nós, Senhor. Nos dê o discernimento, ó Pai amado, e que possamos aprender e crescer a cada dia, Senhor, na graça e no conhecimento. Abençoa os teus filhos, é o que eu lhe peço, Senhor. Ser conosco nesta hora, neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, em todas as áreas. É o que eu lhe peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém? Irmão Milton, vamos estar com a palavra. Deus Amém. abençoe. Amém. Glória a Deus. Amados, eu coloquei esse tema, o mover do Espírito Santo, e as pessoas, a base do texto que eu coloquei foi Gênesis capítulo 1, verso 2. Aí vocês podem estar perguntando para mim, o que tem a ver o Espírito Santo com Gênesis capítulo 1, verso 2? Amados, deixa eu só cumprimentar os irmãos que estão na live aqui. Eu quero cumprimentar todos os irmãos. Não vai dar para cumprimentar todos, mas a irmã Soninha, a irmã Alessandra Pinheiro, Maria Rosa, irmã Giane, Deus abençoe a sua vida. A irmã Aico, Deus abençoe. A Lu Becari. Depois temos a irmã Sônia Santos, que é de Camaquã, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Aleluia. A Maria Rosa Souza, Deus abençoe. A irmã Iracema, Maria Rosa, a irmã Iracema, a irmã Karina. Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados, deixa eu começar a ler o texto. Irmão Milton, só lê esse comentário que a Karina colocou. A Renata está desejando um dia e uma noite abençoada para todos os irmãos. Muito fofa ela. Deus abençoe a vida dela, da irmã Karina. É muita. A menininha, a filha dela é muito fofa demais. Amém. Glória a Deus pela vida dela. Amém? Amados, eu vou ler o texto aqui. Eu vou ler o texto de Gênesis. Só que é necessário eu ler o texto de Gênesis 1, capítulo 1, verso 10, até o verso 10, porque é necessário para mim dar uma introdução, um entendimento para os irmãos. Amém? O irmão René quer ler? Eu leio. Se o irmão quiser ler, pode ler. É de Gênesis capítulo 1, verso 1 até o verso 10. Tá. Vou ver se eu consigo enxergar aqui. Eu tô com a vista meio fraca, mas vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sob a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia seguinte. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Aleluia. Era bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
O que eu quero trazer aqui? Observe que em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1, verso 2, a palavra diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E marca bem, o Espírito de Deus depois se movia, marca bem, movia, a palavra movia, sobre as faces das águas. Amém? O que eu quero explicar primeiro, irmão, no Antigo Testamento, Deus não era conhecido como Pai, era conhecido como Ancião de Dias. Ancião de Dias. Se você notar em Daniel, capítulo 7, verso 9, ele vai dizer: eu continuei olhando até que foram postos um trono e um ancião de dias. Veja bem, o ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã, e o seu trono era chama de fogo, e as rodas de fogo ardente. Ou seja, Deus, no Antigo Testamento, era conhecido como ancião de dias, não como pai. Porque pai é depois da encarnação do Verbo. Né? Agora, o que eu quero explicar? Que no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ou seja, depois da encarnação do Verbo, se chama Espírito Santo. Depois da encarnação do Verbo, depois que chama o Espírito Santo, mas antes era chamado de Espírito de Deus. Amém? Então, ou seja, o que eu quero explicar para os irmãos, que o verso, só vamos para dar um entendimento para os irmãos, né, que eu estou falando. João, capítulo 1, verso 14, vai falar: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, depois da encarnação do Verbo, o Espírito de Deus passa a ser chamado de Espírito Santo. Ou seja, você vai ver lá em João 14, 26, vai falar: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, é o Espírito Santo depois da encarnação do Verbo, mas no Antigo Testamento é chamado de Espírito de Deus. Agora, para dar entendimento do mover do Espírito Santo no Antigo Testamento, vocês podem perceber que quando Deus cria a terra, quando Deus faz a terra, perceba que Deus cria a terra, ele faz verso de número, ele vai criar a expansão, que é o céu. Ele cria a expansão. Deus fez a expansão. Ele fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. Então, ou seja, a água estava em cima, sobre a expansão, e separou a expansão de cima e de baixo. Ou seja, quando Deus faz a terra, cria a terra, Deus coloca a terra no meio das águas. Deus coloca a terra no meio das águas. Por quê? Porque era sem forma, a terra era sem forma. Ela não tinha forma, amado. Ela não tinha forma. Formas que quer dizer, né,
não tinha formas, ou seja, deixa eu ver aqui, no hebraico, na raiz, sem forma, ela vai falar, a palavra no hebraico é tobo, mas é uma raiz, assim, assolação, desolação, né, da superfície, ela não tinha forma, né, ou seja, Deus coloca essa terra no meio das águas, sem forma, para quê? Porque o Espírito de Deus, ou seja, quando a palavra movia quer dizer, no hebraico, a palavra movia, não, o Espírito, deixa eu falar do Espírito. O Espírito, no hebraico, fala puá, quer dizer, vento, respiração, isto é, uma exalação sensível, sopro, soprava. Esse sentido que fala. É o substantivo feminino que significa espírito, vento, sopro. Guarda bem essa palavra, vento, sopro. E a palavra movia no hebraico é lahá. Fala lahá. A raiz primitiva é chocar, pairar, né? Soprava. Esse é o significado da palavra movia. Ou seja, quando Deus coloca essa terra no meio das águas, o Espírito de Deus pairava, chocava, né, soprava, trabalhava para dar forma na terra por gerações e gerações, séculos e séculos, que demorou o Espírito de Deus trabalhar para dar forma na terra. Ou seja, pairar, chocar, soprava. Então, esse mover do Espírito Santo, que começa desde a da fundação do mundo. Então, se os irmãos estão entendendo, dá uma joinha, fala que estão entendendo, se estão entendendo ou não. Né? Só aproveitando, saudar os irmãos que estão entrando agora, a irmã Rosa Malta, a irmã Maria Gonçalves, né? Que Deus abençoe a vida das irmãs, e que essa live possa ser de bênção para a vida das irmãs também, como está sendo a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Irmão Carlos, quer colocar alguma colocação, irmão Carlos? Olha, o que eu tenho aqui como o mover do Espírito Santo é uma iniciativa de Deus para que as pessoas sejam cheias da sua presença. E neste poder sobrenatural, curem vidas e transformem vidas. Né? Ele procura lugar onde possa atuar na nossa vida. Mas o Espírito Santo ele não é intruso. O diabo ele é intruso, né? Ele chega e vai destruindo. E o Espírito Santo ele vai aonde ele tem lugar. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. É verdade. 2 Coríntios 3:17. Pode continuar, irmão. Amém. Eu só quero, eu vou dar um texto base para os irmãos. Eu vou dar um texto base que quando Deus coloca a terra no meio das águas, a terra é tirada da água. Então, eu vou dar essa base do texto naquilo que eu estou falando. O irmão René, você pode ler para mim 2 Pedro, capítulo 3, verso 5? 2 Pedro? 2 Pedro, capítulo 3, verso 5. Os irmãos que estão acompanhando aqui na live, eu quero fazer uma pergunta, se os irmãos e as irmãs estão entendendo naquilo que eu estou querendo falar. Por favor. 2 Pedro. Responder que capítulo 3, verso 5. Tá. Sim. Posso ler? Por quê? Para um pouco. Se os irmãos da live, as irmãs que estão acompanhando, se estiver entendendo,
dá um joinha, ou falar amém, estamos entendendo. Amém? Amém. Eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Amém. Irmão, esse texto da base que eu estou falando, que Deus, quando ele cria a terra, ele tira a água do meio das águas. Do meio das águas, Deus tirou a terra. Porque, ou seja, quando Deus cria a terra, era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia. Certo? Então, o Espírito de Deus trabalhou, pairou, chocou, soprou por gerações e gerações, séculos e séculos, foi trabalhando para dar forma na terra. Então, esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 5, a terra, fala assim, eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a eternidade existiu o céu e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, foi tirado de dentro da água. Então, o trabalhar do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, ele já desde a eternidade. Ou seja, o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que o Espírito Santo que habita no seu espírito e no meu espírito, no espírito dos irmãos, no espírito de todos nós, ele quer, nas nossas vidas, ele quer chocar, quer pairar, quer soprar. Para quê? Para progressivamente a gente viver em Cristo Jesus, ou seja, transformar a nossa mente, dando forma na nossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer trabalhar. O Espírito Santo, ele não para. Ele é sempre progressivo. Progressivo. Amém? Amém. Se o irmão quiser colocar alguma coisa? Esse dia eu estava... Até falei lá na igreja que no final, quando Jesus vier na sua glória, agora agora nós temos liberdade no Espírito de falar a palavra de Deus, de orar e tudo, de estar cheio do Espírito Santo. Mas o dia que Jesus vier e levar o seu povo, né? Eu acredito dessa maneira que o Espírito Santo vai ser, no caso, ele vai ser levado, né? Não vai estar mais na terra. E aí, como é que o povo vai... Porque o Espírito Santo não vai estar aqui na terra, né, irmão Milton? E aí, como é que as pessoas vão falar o nome de Deus se nós falamos através do Espírito Santo? Eu fico pensando, eu falei na igreja sobre isso aí esses dias lá, levando essa dúvida, né? Pô, mas como o Espírito Santo vai ser retirado da terra, e aí? Como é que se é pelo Espírito que nós falamos o nome de Deus, né? Irmão Carlos está falando uma coisa, que vou entrar nesse assunto também. Irmão Carlos, o Espírito Santo está testificando. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. O que o meu Carlos está falando está aqui. Está aqui. Vou falar também. Amém. Glória a Deus, irmão. Fala, é o mesmo, o Espírito Santo testifica, né? Dá testemunho, porque, né? assim, eu acho que foi numa live dessa que o irmão tinha falado, né? Que quando o Espírito Santo ele for levado junto com a igreja, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também for, é porque o Espírito Santo de Deus que dá o entendimento,
Sem o Espírito Santo de Deus aqui na Terra, ninguém vai ter o entendimento do que é o Senhor, de que é Deus. Né? Então, vai ser difícil, né? Imagina como é que vai ser o caos. Ah, meu Deus. Vai ser triste. Amém? Então, irmão, se o irmão quiser, posso continuar? Pode continuar. Amém? Amém? Amém. Irmão, eu quero falar uma coisa, meus irmãos, que muitas vezes a gente, eu quando comecei a minha fé, que a irmã Angélica falou, está escrevendo, o Espírito Santo continua agindo, mas não como agora. E sim, como o Antigo Testamento, ele faz a obra e volta. Mas não vai habitar mais nas pessoas. Isso é verdade. Vai chegar um tempo que não vai habitar mais. A irmã está falando certinho. Né? Amém. Mas o que eu estou querendo dizer agora, irmão, o termo que é usado para referir as três pessoas da divindade, o termo que se refere às três pessoas da divindade, eu vou dar o texto, 2 textos que vai falar, porque muitos falam que trindade não é trindade. Trindade não tem base bíblica nenhuma. Não tem base bíblica nenhuma, certo? Mas eu vou dar 2 textos que vai falar qual o termo que a gente tem que falar. Eu já falei já. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, vai falar, porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Eu vou repetir de novo. Porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Essa é a palavra bíblica para se referir às três pessoas da divindade. Outro texto, quiser anotar aí, anota. Atos, capítulo 17, versículo 29, vai dizer, sendo nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, por artifício e imaginação de homens. Ou veja bem, é divindade, ou seja, então, a palavra bíblica para referir às três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, a palavra é divindade. Amém? Então, irmãos, a palavra divindade não é trindade. Ah, mas eu quero falar, toda a minha vida aprendi a falar trindade. Eu vou falar trindade. Mas hoje você está aprendendo o que é trindade, divindade. Está aprendendo o que é divindade. Mas eu mostrei para você o texto, 2 textos, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, Atos, capítulo 17, versículo 29. Né? Então, o que a palavra refere é divindade. Mas eu quero continuar falando trindade. Amém? Quer falar com... Mas, irmão, aprenda uma coisa. Não é bom andar no contexto da Bíblia do que ficar agradando o homem. Muitos querem agradar o homem porque tem medo de falar divindade, porque foi ensinado que é trindade. Muitos têm medo de falar a verdade, a base bíblica mesmo, que é divindade, porque tem medo de perder o cargo nas igrejas, tem medo de desagradar o homem. Mas eu prefiro agradar a Deus do que desagradar o homem. Porque muitos querem desagradar a Deus para agradar o homem. Mas é muito melhor a gente estar no contexto da Bíblia
a base da Bíblia do que ficar agradando o homem, irmão. A verdade é isso. Amém? Como eu quiser comentar alguma coisa? Não, mas eu ressalto o que o irmão falou, né? Realmente, muitos estão se preocupando do que as pessoas vão pensar, né? Do que a igreja vai pensar. É por isso que hoje vivemos o evangelho que estamos vivendo hoje. As pessoas têm medo de pregar a verdade, têm medo de magoar o irmão. Mas a palavra de Deus fala, né, que a palavra tem que ser pregada, né? Mesmo que doa. Porque a palavra de Deus fala, né, a correção, a princípio, momento, ela vai trazer uma tristeza. Mas com o tempo, né, a pessoa vai entender. Porque nós podemos colocar isso para os nossos dias, né? Nós, como os pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós corrigimos, nós ensinamos. Muitas vezes, eles não vão entender o agora. Mas quando eles estiverem mais velhos, eles vão entender. Assim também é a palavra de Deus com nossas vidas. Deus deixou a palavra de Deus para isso, para que a gente possa entender o verdadeiro caminho. E realmente, é melhor a gente agradar a Deus do que procurar agradar os homens. Porque quando nós agradamos a Deus, nós temos a certeza que nós estamos fazendo a diferença. Porque aquele momento, se a gente procurar o homem, que mérito a gente vai ter? Não vai ter nenhum mérito. O mérito de adorar a Deus, servir a Deus, é de saber que nós estamos acrescentando um galardão nosso nos céus. Porque nós não estamos preocupados. Irmão, sim. A palavra trindade, só quero explicar uma coisa. A palavra trindade, quando se fala trindade, ela dá uma conotação de 3 deuses. Se você perceber, ela dá uma conotação de 3 deuses. Trindade. Dá uma conotação de 3 deuses. Só que o que eu quero explicar vai ser aqui na frente também. Vai estar aqui na frente. Que eu vou falar para vocês. Mas não é a palavra trindade, na verdade, ela não está na Bíblia. Você não vai achar a palavra trindade. Só que ela dá uma conotação de 3 deuses. É isso que eu estou querendo falar. Sim, entendi. Eu acredito que a maioria dos irmãos sempre entenderam como trindade, né? Eu acredito. Sempre foi pregar nas igrejas a palavra sobre trindade, né? E é bom o estudo por causa disso. Traz a luz na palavra, né, o entendimento, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Quando a gente não sabe, né? A gente não está errando porque a gente não sabe. Mas a partir do momento que a gente já sabe, já entende, então a gente tem que procurar fazer o certo, né? E por isso que os estudos são bons. Eu creio que os irmãos como é que os irmãos conheciam? Os irmãos já ouviram falar da divindade ou da trindade? Qual foi a maneira que os irmãos aprenderam? Pode colocar nos comentários, para a gente ter uma ideia, né? Porque eu creio que povo de Deus. Responda aí, povo de Deus. Vamos responder, vamos interagir. Vamos interagir. O irmão Carlos, como o irmão Carlos aprendeu, irmão Carlos? Eu aprendi como trindade. Porque as 3 pessoas são distintas, né? Uma diferente da outra, né? O Pai é um, Filho é outro, o Espírito Santo é outro, né? A trindade, eu creio, a trindade é a crença de Deus, que Deus é um, né? O Pai um, Filho é outro, o Espírito Santo é outro. Cada um separado. Mas conforme até os testemunhos de Jeová, eles, uma vez eu fiz um estudo com eles, né? Eles refutam a palavra trindade também, né? Já ouvi falar isso aí, né, irmão Milton? Irmão, eu vou te dar uma... Agora eu vou entrar nesse assunto que o irmão está falando. Certo? Eu vou entrar no assunto que o irmão Carlos está falando. O irmão René, você dá para o irmão ler Efésios capítulo 4? Efésios capítulo 4? Verso do número 1 até o número 6. Irmão Carlos, se o irmão Carlos quiser ler, não tem problema.
Pode ler. Não, pode ler aí. Não. Pode ler aqui a... Vamos lá. Efésios, capítulo 4. Versículo número 1 até o número 6. Até o número 6? É. Tá, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humanidade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos é em todos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem, como o irmão Carlos falou, que são 3 pessoas da divindade. 3 pessoas. Elas são distintas, sim, são distintas, mas são só um Deus, eles são um. Ou seja, está explicando aqui, ó, procurando guardar a unidade do Espírito, unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, e todos, a qual para todos, e todos vós. Irmãos, amados, quando Jesus estava na terra, tem uma passagem que fala assim, Felipe está conversando com Jesus, Jesus fala assim, Felipe fala assim, mostra-nos Pai, mostra-me o Pai. Aí Jesus fala assim, se você vê a mim, você vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. O que fazia a ligação entre o Pai e o Filho? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz o vínculo, a unidade que liga entre o Pai e o Filho. Por isso que Jesus fala assim, se você me conhecer, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aí Jesus pergunta para o Felipe, fala para o Felipe, você está tanto tempo comigo, você não me conhece ainda? Então, o Espírito Santo que fazia a ligação entre o Pai e o Filho. Agora, o Pai, Filho, Espírito Santo são um, mas são 3 pessoas da divindade. É um só corpo. São distintos, sim, são distintos. Mas são 3 em um só. É isso que as pessoas não entendem, que eles são um só, mas só que são 3. A divindade é um mistério de Deus isso aí. Mas, veja bem, quem que escreve esse texto aqui? Quem que escreveu essa epístola inspirada pelo Espírito Santo? É apóstolo Paulo. Irmão, eu vou falar uma coisa importante aqui, ó. O homem que estudou nos pés de Gamaliel, né? O homem que se dedicou na palavra de Deus, na palavra, ao estudo da palavra. Depois depois que ele se converteu ao Evangelho, o Senhor Jesus, ele estudou aos pés de Ananias, um simples cooperador. O Ananias era um simples cooperador, um diácono na obra do Senhor. Né? Paulo, sendo um doutor da lei, ele foi instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais. Era zeloso, ele era fariseu, era a lei,
na lei de Moisés, ele teve que aprender a palavra de Deus, a palavra revelada, com Ananias. Depois, Paulo foi para a Arábia. Ficou 3 anos na Arábia. Onde depois foi para o Monte Horebe. Ele foi para o Monte Horebe. Ali, no Monte Horebe, ele foi arrebatado no terceiro céu. Lá ele vai ser lapidado por Deus. Deus lapidou o Paulo quando ele foi para o terceiro céu. Deus lapidou Paulo. Para quê? Por que eu estou dizendo isso, irmão? Para colocar a ordem, a doutrina bíblica. O que eu quero dizer com isso, irmão? A importância de nós estudarmos a palavra de Deus, a importância de nós compreendermos a palavra de Deus. É importante a gente colocar a palavra dentro do nosso coração. Paulo, ele teve uma preparação mais longa e o ministério dele foi curto. O tempo de preparação de Paulo foi maior que o tempo de ministério dele. Agora, hoje, o que eu vou aplicar agora nas nossas vidas hoje? Muitos querem, irmão, muitos querem ser pastor, quer ser pastor sem preparar. Muitos querem ser apóstolos sem preparar. Muitos querem ser obreiro, mas sem ter preparação. É isso que está acontecendo hoje. Aí você vê nas igrejas hoje, você vê pastor mal preparado, não sabe cuidar da ovelha. Muitos estão assim acontecendo hoje em dia. Por isso que entra heresia, deixa entrar coisas que não deve. Por quê? Não tem preparação, não tem estudo da palavra de Deus. Amém? Pode comentar, irmão. Irmão Carlos, saudar os irmãos. A irmã Mita está conosco aqui presente. A irmã Aldeni acabou de entrar. A irmã Cristina. Amém. Que Deus abençoe, né, cada irmão que está aqui presente conosco. Eu creio que a live está sendo de grande valia. O que o irmão falou é uma verdade. Né? Se nós trazemos para os dias de hoje, né? Qual dos irmãos, sabendo que vai ter que fazer uma operação, vai entrar na mesa de cirurgia, o irmão vai ficar tranquilo se o médico não tiver experiência? Eu acredito que ninguém vai querer ser operado por um médico inexperiente, que não tem uma formação. É o básico. Né? Então, para o médico poder operar, para o médico poder fazer uma cirurgia, ele tem que se preparar, ele tem que estudar, né? Ele tem que estar apto, porque é uma vida que ele vai estar nas mãos dele. Né? E pastoreado também, irmãos, é assim. Não é para qualquer um. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, porque você vai estar lidando com vidas. Né? E uma palavra mal colocada, um ensino mal ensinado, né? Uma maneira errada de você dar o teu testemunho, você pode levar uma vida ao inferno. Então, o que o irmão falou é uma verdade. Né? O chamado, os dons espirituais estão aí, né? Mas não é para qualquer um. Né? Eu sinto no meu coração que eu vou ser pastor e vou virar pastor. Não é assim. Né? Você está lidando com vidas. Né? E hoje, infelizmente, nós vivemos um evangelho assim, que as pessoas não estão dando mais ênfase, né, no estudo, né, ênfase na preparação. Eu olhei para ele, eu senti no coração de que ele vai se levantar ele como pastor, vou levantar ele como um presbítero, vou levantar ele como evangelista. Não é assim que funciona. Nós sabemos que o ministério já nasce com a pessoa. A pessoa, desde pequena, ela já demonstra o chamado de Deus. Então, nós precisamos realmente ter o zelo pela palavra de Deus, ter o zelo pelo ministério, porque com ordem e decência. Né? Porque o que está em jogo são vidas. São vidas que estão sendo em jogo. Né? Então, isso que o irmão falou é uma verdade. Só queria acrescentar isso, né, para que os irmãos possam entender na prática, né? Porque às vezes o irmão falando pastor, às vezes a pessoa não tem o entendimento, o real entendimento, né? Por isso que eu coloquei o médico, né? O médico, ele cuida de vidas, né? Quando ele está operando a vida ali de alguém, a vida daquela pessoa está nas mãos dele. O pastor também deveria ter esse compromisso, né?
De princípio, porque a palavra de Deus, se princípio for, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Né? Então, isso nós precisamos ter em mente. Mas pode continuar, irmão. Irmão Carlos, quer falar alguma coisa, irmão? Bom, nós estamos falando no Espírito Santo, então tudo bem. Amém. Assim, Amém. em paralelo, né? Falando assim que se vivermos pelo Espírito Santo, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Aí, Gálatas 5:25 fala sobre isso. O Espírito Santo não deseja apenas mover alguma coisa. Ele deseja que venhamos nos mover junto com ele. O Espírito Santo não deseja trazer uma emoção, mas sim trazer transformação, realizar algo em nós e através de nós. O Espírito Santo presta testemunho da verdade. O Espírito Santo é a fonte do testemunho pessoal e da revelação. O Espírito Santo pode guiar-nos em nossas decisões e proteger-nos de perigos físicos e espirituais. O Espírito Santo é conhecido como Consolador. O Espírito Santo pode acalmar nossos temores, encher-nos de esperança. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Amém? Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas o irmão falou tudo aquilo que eu ia falar também. Mas eu vou falar, o Espírito Santo, ela tem os seus atributos. O Espírito Santo tem os seus atributos. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é onipresente. A sua onipresença é o primeiro atributo. Na Salmo 139, verso de número 7, vai falar: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aí, verso 8: se subir ao céu, tu está. Se fizer o Seol a minha cama, eis que tu ali está. Ou seja, o salmista está se referindo à pessoa bendita do Espírito Santo. Ele está dizendo: para onde irei fugir? Para onde fugirei? Aí o verso 7 está dizendo: para onde me irei do teu espírito? Onde fugirei da tua face? A onipresença do Espírito Santo, ele está conosco. Amém? Agora, outro atributo do Espírito Santo, ele é onipotente. Ele tem poder. Em Atos, capítulo 1, verso 8, vai falar: mas receberei a virtude é o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a palavra virtudes, da minha tradução, é poder. O Espírito Santo, ele tem poder. Ou seja, tem vários textos que falam sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ressuscitou Lázaro. O Espírito Santo, ele ressuscitou a Jesus. Então, o Espírito Santo, ele tem poder. Amém? Agora, outro atributo do Espírito Santo, ele é onisciente. O Espírito Santo é onisciente. Fala assim, Atos capítulo 5, verso 3, vai dizer: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade?
Olha o que o Pedro está falando. Ananias, Ananias, você sabe que os dois queriam enganar o apóstolo Pedro. Irmão, Pedro só era pescador, profissão, né, dele. Era só pescar, ele não tinha o entendimento do ensino, uma formação como teve Paulo, mas ele tinha o Espírito Santo dentro dele, que habitava nele, irmão. Então, o Espírito Santo, ele é onisciente, né? Aí o Salmo 139, verso 4, fala assim, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tu conheces. O Espírito Santo é onisciente, o Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é eterno. Fala assim, Hebreus capítulo 9, verso 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, o Espírito eterno, está falando, Espírito eterno. Outro atributo, o Espírito de Deus sente ciúmes de você, o Espírito Santo sente ciúme de você e de mim. Aí fala assim, Tiago, capítulo 4, verso 5, vai falar, ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Amém? Irmãos, os atributos do Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo tem ciúme de mim, de você. Se você faz alguma coisa errada, ou entristece o Espírito Santo, ele sente ciúme, sente triste. Amém? Aí, irmão, quiser comentar alguma coisa, irmão? O que a Mansoni escreveu? Queridos irmãos, é a primeira vez que eu entendi verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, irmã. Aleluia. Aleluia. Esse que é o intuito, né? Esse que é o intuito do estudo da palavra de Deus. Que os irmãos possam aprender a cada dia mais um pouco. Né? Porque na nossa caminhada a gente aprende de várias maneiras. Né? E Deus aprove, né, a internet, né, para que a gente possa estar ensinando e ministrando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus que, através da internet, a palavra de Deus alcança várias vidas. Né? Nós estamos aqui no Japão, o irmão Carlos está no Brasil, mas eu creio que tem pessoas no Brasil, em várias partes do Brasil, né, assistindo a live e pessoas que vão assistir ainda. Então, que ela seja de bênção. E os irmãos que estão ouvindo e aprendendo, os irmãos possam também transmitir para outros também. Assim como o irmão, ele deu o estudo, ele está dando também a base bíblica, né? Para os irmãos também mostrarem na palavra, né? Para os irmãos também terem também essa base, né? Porque se os irmãos colocar, se os irmãos estão aqui hoje, não é por acaso, né? Porque o Espírito Santo direcionou os irmãos, né? Então eu louvo pela vida dos irmãos, né? Eu louvo pela vida do irmão Milton, pela vida do irmão Carlos, né? Porque eu creio que Deus tem um chamado na vida dos irmãos e eu conheço o irmão Carlos já há mais de anos, né, irmão Carlos? Vai fazer mais de um ano. Desde o começo, né? Desde o começo das lives. O irmão está conosco desde o começo e a gente vê a caminhada do irmão, o que o irmão tem passado, o que o irmão passou, o testemunho que o irmão deu no começo da live, né? Eu creio que Deus, como eu falei, Deus vai restituir em dobro, né? A coleção de livros que o irmão perdeu, Deus vai te dar melhores ainda. Eu creio no mover do Espírito Santo, porque o tema da live já confirma tudo isso, o mover do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita nos irmãos, e habita em cada um dos irmãos que estão participando da live. E eu creio que alguns irmãos vão estar ouvindo, se os irmãos sentirem no coração de estar doando, contribuindo, né, com o irmão Carlos, pode entrar em contato com ele, né? Os irmãos que têm livros, gostam também de estudar, né, sentirem no coração, o Espírito Santo está direcionando, né? Eu creio no poder do Espírito Santo, assim como Deus tocou no coração dos irmãos
e os irmãos doaram as coisas para o irmão Carlos, Deus pode mover, né? E nós somos uma família, nós temos o mesmo Pai, né? Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Isso que alegra o nosso coração, de ver essa família crescendo, né? E, como eu já disse para os irmãos, a alegria do irmão é a nossa alegria, né? O irmão não sabe a alegria que estou tendo de estar com o irmão aqui novamente, com a irmã Mita também participando. A irmã Karine já colocou também, né, que ela quer também ver a irmã Mita de novo nas lives, né, com a Aiko. Então, eu creio, né, que Deus é fiel, Deus é fiel. E o irmão vai estar testemunhando mais ainda, mais vezes, contando mais bênçãos que o Senhor tem feito na vida dos irmãos. Então, eu fico muito feliz, né? Irmãos, eu só quero falar uma coisa, é que Sim. no meu cantar não aparece as pessoas que estão participando da live, né? Dos comentários, sim, não aparece. Certo? Eu não sei quem está aí. Como o irmão falou, aparece a irmã dele, Deus abençoe sua vida, a irmã dele, a irmã Mita, a irmã Rosa, a irmã Malta, Maria Marinalva, né, todos, a irmã Carina, Deus abençoe a todos. Amém? A Ana, Eri, Fundai, Aninha, Deus abençoe você, irmã de arte. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo a esse canal. Amém. Eu desejo que Deus abra a porta de sejam... serviço para a irmã aí em Haiti. Que Deus vai na frente. Amém. Eu vou estar orando pela sua vida, irmão. Amém. Amém. Irmão, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ela não habitava no homem. Não habitava no homem. O Espírito de Deus, ela vinha e voltava, ela vinha e voltava. Ou seja, o Espírito de Deus, ela vinha sobre. Quando fala sobre, ela é cabeça, sobre. Ela não habitava dentro do homem. Sobre. Ou seja, você pode perceber, eu vou dar um texto para os irmãos, que o Espírito de Deus vinha também em porção. Segunda Reis, capítulo 2, verso 9, vai dizer assim, ó, sucedeu que, havendo eles passado, falando de Elias, disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça. Desculpa, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Todos conhecem esse texto, desculpa, esse texto, quando Elias é tomado, né, Deus leva Elias, e o Eliseu, Elias pergunta para ele, o que tu queres? Eliseu responde, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Ou seja, ele ganha o espírito, a porção dobrada. Ou seja, o espírito, ela não vinha, não habitava no homem, no Antigo Testamento. Ela vinha sobre o homem. Amém? Aí, com a encarnação do Verbo, todos conhecem o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, né? Jesus Cristo. Ele deixou sua glória, deixou sua divindade, ele despojou dos seus atributos, ele deixou seu poder na glória, ele se encarnou como homem, como servo, um homem 100%. Aí, Isaías capítulo 11. Irmão, quer ler, irmão Carlos, quer ler Isaías capítulo 11, verso 1 e 2? Oi? Isaías capítulo 11. Dá para você... Verso 1 e 2. Estou meio surdo aqui. Isaías capítulo 11. 11.
Isaías 11, versículo 1 e 2. 11, 1 e 2. Tá. Glória a Deus, irmã Sônia. Que Deus abençoe a vida da irmã, que o Espírito Santo continue ensinando e ministrando a palavra de Deus no seu coração. E que a irmã possa crescer Amém. na graça e no conhecimento. O reinado pacífico do rebento de Jessé. 11, 1. Sim. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das raízes um renovo. 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Oh, glória a Deus pela essa palavra. Irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra? O profeta Isaías, quando ele profetizou que brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará, ou seja, da linhagem real do rei Davi. A partir desse tronco surgirá uma vergota que fala, o Messias seria o maior, a árvore original, levaria muito mais fruto, né? O Messias é o cumprimento da promessa de Deus de que um descendente de Davi reinará para sempre. Aí, segundo Samuel, capítulo 7, verso 16, vai dizer, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia. Ou seja, da descendência de Davi, será um que é forte, que é poderoso, o Verbo. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E teu reino serão firmados para sempre. E o seu trono será firme para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, o que eu quero dizer com esse texto, irmãos, que esse texto vai falar sobre Lucas, capítulo 1, eu vou fazer uma ligação. Lucas, capítulo 1, verso 30, até o 30, é necessário eu ler, até o 35. Vai falar. Aí, queria saudar a irmã Maria Malta. Deus abençoe a irmã Maria Rosa Malta. Deus abençoe, irmã. E uma irmã perguntou, a irmã Ana Eri Funai, a irmã, eu tenho um tio, ele chama Funai também, ele mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É Funai, só que eu acho que não sei se é parente da irmã. A irmã Ana Eri Funai, Aninha, né? Se for parente, é muita coincidência. Lucas 11? Não, Lucas 1, 30. Capítulo, né? 1, 30. Capítulo 1. 30. Capítulo 1, 30 até o 35. Glória a Deus, irmã Sônia, que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Né? Que Deus abençoe a vida da irmã. E por isso que eu falo, o estudo é fundamental. A gente tem que procurar, realmente procurar na palavra. E procurar pessoas que estejam dispostas a ensinar realmente o Evangelho de Deus. A irmã está colocando aqui, amém, amados, depois de 35 anos do Senhor, ela está conhecendo o Espírito Santo, verdadeiramente. Então, louva a Deus. Deus é tremendo, irmã. E graças a Deus, como diz a palavra, graças a Deus que Deus nos dá a vitória. Então, tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. Depois,
a irmã Sônia Santos, fica atento, que vou falar uma coisa muito importante para você depois. Mas ainda vou chegar lá falando sobre o Espírito Santo. Amém? Então, irmão, Lucas capítulo 1, verso 30, vai dizer: disse-lhe então o anjo a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz ao filho, e chamará o seu nome Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E seu reino não terá fim. Ó, veja bem que eu falei em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16 também. Aí fala 34, verso 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti, ao trabalhar do Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Olha bem o trabalhar do Espírito, como que eu falei para vocês, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2. O Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus. Né? Hoje é conhecido como Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, irmãos, o anjo do Senhor disse a Maria: não temas, porque achaste graça. Agora, essa palavra graça, irmão, eu estava pesquisando, não é graça de Deus, não. A graça que está falando no sentido aqui é com respeito à disposição, à atitude com relação aos outros. A Maria tinha a generosidade, a benevolência que ela tinha boa vontade, ou seja, Maria, ela tinha uma atitude que agradava a Deus, achasse graça diante do Senhor. Então, ela era uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, né? Então, essa palavra graça é no sentido, ela tinha uma atitude boa com relação aos outros, a generosidade dela, a benevolência dela, a boa vontade dela. Amém? Ou seja, continuando aqui. Ou seja, Maria era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher reta. Suas atitudes, caráter, né? Era de acordo com o Senhor. O anjo disse: no teu ventre conceberá, dará à luz ao filho, e chamará seu nome Jesus. Então, perceba que, quando ela disse: como farás isto? Não conheço homem algum. Aí ele fala, ou seja, a mulher está dizendo, gerar um filho, ela precisa de uma relação sexual com o homem, na lógica humana. Né? Aí o verso 35, ela responde: o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e te há de nascer, e se chamará Filho de Deus. Perceba que o poder do Espírito Santo, né, o que vai dizer? Vai fazer ligação com Gênesis, capítulo 1, verso 2. O Espírito Santo vai trabalhar, vai pairar, vai chocar, vai soprar dentro do ventre dela, irmão. Esse texto aqui, ela faz conexão com Gênesis, capítulo 1, verso 2.
Agora, eu não estou querendo dizer que todas as pessoas que for gerar o filho, que o Espírito Santo vai trabalhar. Não, eu estou falando nesse caso aqui. É nesse caso que o Espírito Santo vai descer, o poder do Altíssimo o poder do Espírito Santo vai gerar, vai chocar, vai pairar, vai soprar no ventre de Maria para gerar Jesus. Agora, eu não estou querendo dizer que todas as pessoas que vão ter filho, o Espírito Santo vai trabalhar. Não, eu não estou querendo dizer isso. É só nesse caso aqui, de Jesus. Amém? Amém. Irmão, O irmão Edson entrou. Graça e paz, irmão Edson. Deus abençoe a vida do irmão. Irmão Milton? Oi. Eu estava vendo aqui, ó, para o irmão dar mais uma complementada aí, sabedoria aí, ó. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Complementa aí, irmão. É o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, irmão. É. O Espírito Santo, ele tinha poder. O Espírito Santo tinha poder para fazer tudo. Ele tinha poder, ele tem os atributos Levou dele. Jesus, né? Levou Jesus. Levou Jesus. Para ser tentado pelo diabo. Pelo diabo. Mas só que o que eu quero dizer é o seguinte, que deixa eu ver aqui. É muito forte essa palavra. Eu achei que eu estava lendo, né? Essa parte aí. Eu vou só complementar uma coisa aqui. Jesus, eu vou fazer uma ligação de Isaías capítulo 11 com o que eu vou falar aqui agora. Eu vou fazer uma conexão, vou fazer uma equação bíblica, né? Lucas, irmão René, dá para ler Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versos número 21 e 22. (21 e 22)? Lucas 3, 21 e 22. Vamos lá, então. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava... E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito do Senhor desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. Amém, glória a Deus. Irmão, esse texto aqui é quando Jesus ele é batizado pelo João Batista no Rio Jordão, né? Ou seja, Lucas 3:22 faz uma conexão com Isaías 11:22. Veja bem, que Lucas 22 vai falar assim, que o Espírito Santo desceu sobre ele como em forma corpórea. O Espírito Santo desceu como forma corpórea, como pomba, né? Sobre Jesus, quando foi batizado no Rio, pelo João Batista. Aí você faz uma conexão que o Espírito de Deus, em forma corpórea, como pomba, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Veja bem, há o texto de Isaías, capítulo 2, ao 11, capítulo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. A pomba repousou sobre ele. Lá em Lucas, capítulo 3, verso 22. Aí, o verso 11, Isaías 11, 2, vai falar:
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Ou seja, esse texto de Isaías 11:2 faz uma conexão com Lucas capítulo 3, verso 22. Ou seja, quando a pomba, Jesus é batizado em forma corpórea, o Espírito vem como pomba sobre Jesus. Aí o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, entra em Jesus. Por isso que eu falo que Jesus, ele tinha todo o conhecimento, porque ele tinha o espírito de conhecimento. Não é porque era Deus que ele adivinhava, sabia todas as coisas. Era o Espírito de Deus que veio sobre ele. Espírito de conhecimento, espírito de entendimento. Então, ou até mesmo, quando ele fazia os milagres, era o Espírito Santo que fazia os milagres. Não era o Jesus. Jesus, se ele usasse o poder dele aqui na Terra, a nossa salvação seria comprometida. Ele não podia nunca usar o poder dele. Era o Espírito Santo. Por isso que eu falava que a ligação fazia vínculo entre o Pai e o Filho. Era o Espírito Santo que fazia a ligação entre o Pai e o Filho. Então, graça e paz, pastor Bernardo. Pastor Bernardo está conosco aqui. Pastor Bernardo. Ô, pastor Bernardo, Deus abençoe a sua vida, irmão. Meu grande pastor. Esta é sabedoria. Amém? Então, irmão, irmão Carlos, pode falar. Esse 11:2, Isaías 11:2, esses espíritos, a gente fala de manifestações do Espírito Santo. Eu vou te dar o texto, irmãos. Eu vou dar o texto dos 7 Espíritos de Deus. Abra aí Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Os 7 Espíritos de Deus. Que está falando em Isaías 11:2. Apocalipse capítulo 4, verso 5. 4, verso 5. É. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Isso aqui que eu estou falando, que são os 7 Espíritos de Deus, que está lá em Isaías, capítulo 11, verso 2. Os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo, né? A manifestação do Espírito Santo. Quando se fala manifestação, não é espírito mau, não. É esse 7 Espíritos de Deus. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, conhecimento, inteligência, espírito de conselho, fortaleza, espírito de temor. Então, essa é a base do texto. São 7 Espíritos de Deus. Amém, irmão? Amém. Irmão Carlos, os irmãos querem ouvir a voz do irmão Carlos. Irmão. O irmão está sendo solicitado. Estou aprendendo mais assim, ó. Ser guiado pelo Espírito Santo é abdicar, né? Abandonar, deixar, né, do nosso senso de direção, nosso mesmo, né? E confiar no comando do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é estar tão vinculado a ele, ao Espírito Santo, de maneira que o nosso caminhar seja reflexo do Espírito Santo. Quando oramos, por exemplo, por mim
e por todos os irmãos que estão na live, é que tudo em nossa vida esteja sob o domínio da vontade de Deus. Amém? Ó, Amém. gritaria, blasfêmias, gritaria, malícia, divertimentos que são impróprios. Mas mais que qualquer outra coisa, então, os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo e o Senhor ser ofendido, assim no sentido que a hora que nós fizermos alguma coisa que não agrada a Deus, ao Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo se afasta de nós, irmãos. Irmão, pode complementar? Irmão, o Espírito Santo, quando ela habita em nós, ela habita para sempre, ela não sai. Agora, se você tem um verso do texto que fala blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia, o texto já fala que blasfemar contra o Espírito Santo, nem no céu nem na terra, nunca vai ser perdoado. É. Amém? Então, o Espírito Santo, por mais que o Espírito Santo ele não vai sair, né? Mas se acontecer uma coisa, eu creio que, né, não sei, mas creio que o Espírito Santo sai, uma hora vai sair. Assim, ó, por exemplo, aqui, que nem, ó, aqui, ó, Milton, gritaria, blasfêmias, malícia, divertimentos que são impróprios, mais que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo. E eu acredito que o nosso Deus é ofendido nessa hora, creio eu. Que a palavra de Deus fala, né? Não entristeçais o Espírito Santo, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Só que a única coisa que Deus me perdoa é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você lembra aquele texto que quando eu não sei, eu não me lembro a passagem agora, eu lembro mais ou menos que quando eu não sei, fala-se que o Espírito Santo era do demônio, essas coisas e tal, né? Eu não lembro a passagem agora, não lembro a memória. Mas sim, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Mas o Espírito Santo, o trabalhar dele é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando você entrega a sua vida, nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós batizamos, descemos as águas, imediatamente o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito humano. Para quê? Para trabalhar na nossa vida, para transformar a nossa vida, regenerar a nossa alma. Certo? Então, o Espírito Santo vai ter que trabalhar naquele convertido que se converteu agora, para o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Para quê? Para ele se convencer do pecado, do juízo e da justiça. Porque o homem carnal, quando a pessoa é convertido convertido novo, muitas vezes ainda está com as coisas do mundo ainda. Né? As coisas estão dentro ainda, mas o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele ainda. Né? Vai ter momentos que a pessoa vai falar algumas coisas. É porque nós estamos a falhas, porque nós somos humanos.
né? Mas nós temos a escolha. A gente errar é normal, mas nós podemos pedir perdão. E, como fala, é um processo, né? Você errar uma vez, tudo bem. Você errou, pede perdão a Deus, mas você insistir no erro, aí que é o problema, né? Mas, irmão Milton, já passou 1h30 de live. Né? Então, isso que eu estou querendo falar. Eu creio que não vai dar para a gente finalizar a live de estudo, né? Mas vamos fazer como fala? As apresentações finais e a gente já deixa marcado para a próxima a continuação. Amém. Eu estava. Amém. Eu estava até orando, olhando o relógio. Aí eu falei assim, não, já está na hora de a gente terminar já. Já passou já. Né? Mas eu creio que... irmão, sim. Eu creio que os irmãos e irmãs que estão assistindo devem estar entendendo, né, tudo que eu estou querendo dizer, né? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus pela palavra, né? Eu espero que os irmãos tenham compreendido o que eu queria trazer. Por quê? Porque eu queria dizer, desde o texto de Gênesis, capítulo 2, né, que o Espírito se movia para formar a terra. Ele movia, pairava, chocava, soprava. Então, o Espírito Santo sempre está progressivamente trabalhando. Né? O Espírito Santo não trabalha. O Espírito Santo não gosta de gente preguiçoso. O Espírito Santo quer que você progride progressivamente, né, em Cristo Jesus, né, progressivamente crescendo, conhecendo a palavra, né, conhecendo a palavra, praticando a palavra. Então, ele quer transformar a nossa mente, né, o que é perfeito, agradável, e boa vontade de Deus. Então, isso que eu queria trazer para o Espírito Santo sempre vai estar trabalhando na nossa vida, na minha e na sua vida, né? Amém. Para transformar o caráter em caráter de Cristo Jesus. Amém? Amém. Né? Mas eu creio que não deu para o irmão expressar tudo que o irmão ainda tem para colocar, né? Acho que dá para fazer mais uma live para o irmão finalizar o estudo, né? Dá para fazer mais uma live. Porque é bom a gente fazer assim por etapas, que aí dá para os irmãos absorvendo melhor, né? Eu creio que foi de bênção. A irmã Sônia, eu creio que ela colocou, né? Que ela ficou muito feliz, né? Então, desculpa. Sim. Desculpa, só, eu quero só falar uma coisa para a irmã Sônia, ela deve estar... se a irmã Sônia estiver assistindo ainda, coloca no comentário aí se está ainda aí, por favor. Se a irmã Sônia estiver aí, coloca, faz um comentário para aparecer seu nome. Por favor. Mas eu vou falar, não sei se ela está aí. Irmã Sônia, o que eu queria dizer em Isaías capítulo 2, capítulo 11, verso 2. Peça para Deus essa sabedoria que está em Isaías capítulo 11, verso 2. Peça para Deus espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conhecimento, espírito de fortaleza, espírito de temor do Senhor. Peça ao Senhor essa sabedoria, que Deus vai te dar essa sabedoria, irmão. Deus vai te dar essa sabedoria. Amém, irmão? Não é só para Jesus que deu. Deus vai dar para todos. Essa sabedoria, que Deus vai dar sabedoria e entendimento. Lógico que tem que estudar também. Tem que se esforçar a estudar também.
né? Começar a ouvir palavras. Amém? Deus abençoe a sua vida, irmão. Amém. Também agradecer aos irmãos que estão agora aqui. O fim vem. Deus abençoe a sua vida. A irmã Paulinha Lima também, que Deus abençoe. Aos irmãos que participaram da live conosco também, que Deus possa estar abençoando e dando graça, entendimento, e que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento. A alegria é muito grande estar revendo os irmãos, o irmão Edson, a irmã Aldeni também, que está presente conosco. Que Deus abençoe a vida dos amados, né? Que Deus abençoe a vida da irmã Rosa Malta, dos irmãos que participaram conosco, a Mangiane, a irmã Mita, né? Deus é grande, Deus é tremendo e maravilhoso. Né? A irmã Sônia colocou um comentário, irmão. Deixa eu colocar aqui para o irmão ver. Né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E não percam a próxima live, né? A próxima live de estudo. A gente vai dando sequência, porque não vai dar para falar tudo. E para não ficar uma live muito extensa, a gente vai dividir ela em várias partes, né? Para que os irmãos possam aprender de pouco a pouco. Irmã Sônia, Deus abençoe a sua vida, irmã. Que Deus lhe conceda sabedoria, entendimento, conhecimento, irmã. E se você quiser aprender a palavra de Deus aqui nesse canal, eu não vou falar que eu não sei tudo, eu sei tudo, eu sou sabidão, eu não sou. Eu não sou formado em teologia, não sou formado em nada, eu só sou um membro de uma congregação. Então, eu gosto de estudar a palavra de Deus. Então, eu não sou pastor, eu não sou nada. Então, mas que Deus abençoe a sua vida, irmão. Amém? Mas, irmã Sônia, esse é o Espírito Santo de Deus que capacita. Esse é o mover do Espírito Santo de Deus. Para a irmã poder entender. Muitas vezes nós somos pouco, nós somos falhos, mas é o Espírito Santo que habita em nós que nos ajuda. Mas, como o irmão colocou, a gente precisa sempre buscando a palavra de Deus, né, estudos, para que a gente possa crescer a cada dia. Que Deus continue abençoando a sua vida e que o Espírito Santo de Deus continue ensinando a irmã. Irmão Carlos, uma colocação, irmão Carlos? Algum irmão pode dizer assim, o que eu posso fazer para sentir a presença do Espírito Santo, né? É uma pergunta que até muitas pessoas podem procurar fazer, né? Então, eu acredito assim, qualquer pessoa pode sentir a influência e o poder do Espírito Santo ao procurar fazer o bem e se esforçar para seguir o exemplo de Jesus Cristo, atividades como a oração, a leitura da palavra de Deus, a frequência à igreja, o serviço ao próximo. Né? Muitas vezes convido, essa foi falado, né, a influência do Espírito Santo. Então, é uma pergunta que uma pessoa pode fazer, né, para sentir a presença do Espírito Santo e se esforçar no dia a dia. Amém, irmãos? Amém. Amém. Quero agradecer mais uma vez os irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos que se dispuseram a estar aqui conosco, trazendo esse estudo. Que Deus continue abençoando a vida do irmão Milton, a vida do irmão Carlos, que Deus abençoe e que possamos estar aqui de novo, realizando a segunda parte dessa live. Eu creio que vai ser uma live de bênção. E os irmãos, os comentários que eu vi aqui dos irmãos, irmão Carlos, eles estão muito contentes de estar vendo o irmão de novo aqui conosco. E os irmãos querem ouvir o testemunho. Os irmãos querem ouvir o testemunho do irmão, do que Deus tem feito na vida do irmão e da irmã Mita. Os irmãos estão com muita saudade dos irmãos. Que Deus abençoe a vida do irmão. E na próxima live, que o irmão contou um pouco do que está acontecendo aí, né? Do que Deus fez na vida do irmão e está fazendo, né? Então eu creio que grandes coisas estão por vir, né? E vamos nos alegrar. Amém? Irmão Carlos, o irmão Carlos não quer fazer a oração de encerramento? Tá, assim, Sim. Se algum irmão tem alguém doente no hospital, sofre de alguma enfermidade, alguma dor, pegue agora uma roupa, um pedaço de lenço, ou alguma roupa, alguma coisa, ou uma água, ou um óleo. Eu acredito, porque na palavra de Deus diz, né, que muitas pessoas eram curadas pela sombra, né, irmão Milton?
até pela soma do... Até roupas eram levadas, e as pessoas eram curadas. E será que terminou isso aí ainda? Não terminou ainda. Continuam muitas pessoas hoje são abençoadas desta maneira. Aí pegam uma vasilhazinha de água, que Deus vai abençoar, que Deus usa os seus servos para orar, e aí, através dessa unção que vai, agora, nesta água, que vai substituir, vamos dizer assim, falando figurativamente, que vai ser o tanque de Betesda, esse pouquinho de água nessa água, que Deus vai movimentar essa água e você vai levar para essa pessoa, aonde ela estiver, ela vai ser curada. Pela fé, eu creio. Pode ser pessoas não creem nisso, eu creio. E pessoas são curadas. Deus usa dessa maneira. E eu vou orar nesse sentido, agradecendo a Deus pela essa live. O Espírito Santo se movimentou, ele esteve presente, está presente, vai continuar presente conosco sempre. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Aleluia. E eu entro na presença do meu Deus agora. Desses irmãos que colocaram essa água, esse lenço, ou esse paninho, camisa, para levar esse doente ou para si mesmo, agora eu coloco a sua mão, agora onde está enfermo, ou se não consegue colocar lá, coloca a mão na sua cabeça, em nome de Jesus. Eu chego na presença do Altíssimo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus poderoso sobre todas as coisas. Primeiramente, agradecendo por essa live, aleluia, agradecendo pelo ensino, Deus abençoando o irmão René, Milton, a irmã Aico, e todos os irmãos, a Giane, que eu me lembro, a Karina, que eu vi agora o nome, a irmã Rosa, abençoando todos eles, suprindo todas as necessidades, assim como Deus supriu todas as minhas necessidades desta casa, que já está quase completa, 100%, aleluia. Sei que eu chorei muito, tirando barro dessa casa, 30 dias, aqui trabalhando com lava-jato, quebrando o lava-jato, mandando arrumar, não foi fácil, mas o Espírito Santo estava junto, me dando força, aleluia, glória a Deus, e vai dar para você também, que está precisando dessa força, aleluia, Deus vai dar esta força, e Deus agora vai, aleluia, tocar nesta água, e nas roupas, nos elementos, aleluia, para que quando você levar para essa pessoa vai ser curada, em nome de Jesus Cristo, que todo mal, toda enfermidade, toda dor, dos pés à cabeça, de extremo a extremo do corpo, alma e espírito, agora seja tocado em nome de Jesus, que toda enfermidade, toda dor, aleluia, agora vai embora, volte para de onde você veio, em nome de Jesus Cristo, porque nós não nascemos com enfermidade, aleluia, é Deus que cura, salva, liberta, em nome de Jesus, agora que todo mal, toda dor agora vai embora e saia, e a unção esteja sobre essa água e sobre esses panos agora, os elementos, em nome de Jesus, declaro agora, cura para a glória do nosso Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e receba agora em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Os irmãos que participaram aqui conosco, fica o convite também. Ficam atentos, que eu creio que até semana que vem, pode ser quinta-feira, irmão Milton? Quinta-feira que vem? Quinta-feira que vem? Deixa eu ver primeiro. Sim. Essa semana que vai começar agora, eu vou ver como é que está o trabalho. É, porque começa de novo, né? É, porque esses dias eu estava trabalhando até 8h30 da noite, né? Aí eu chego em casa 9 horas. É verdade. Mas também a gente vai conversando e aí a gente remarca. E aí os então, irmãos... a gente vai conversando. Amém. Porque eles estão... A fábrica está exigindo um pouco. Uhum. Eu vou estar encerrando a live. Os irmãos esperam um pouco no estúdio. Né? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor. E lembre-se, vamos crescer na graça e no conhecimento. Mas, senhor René, se o irmão Milton não puder,
a gente faz um tema livre. Podemos falar até sobre, deixa eu ver aqui, o que eu tenho aqui? Murmuração. Amém. Podemos falar algo assim, não, Milton não vier, né, não puder. Ou, se ele vier, continuamos no Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vou estar encerrando essa live. Que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, né? E que possamos Amém. permanecer firmes na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. E em todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Aleluia.